Ele chegou no Brasil em 2017, custando aproximadamente R$ 29.990. Hoje, 5 anos depois, o carro não mudou tanto assim, mas em compensação o valor mais do que dobrou. Eu estou falando dele, o Renault Kwid, que hoje eu vou mostrar em detalhes para vocês. Meu nome é Paula Mascari e você está no canal da Carve. Apesar da dobra do valor, esse aqui ainda é o carro mais barato ou menos caro à venda no Brasil. Essa versão aqui é a versão de entrada, que se chama Zen. E como diz o Carlos Cerejo, Zen nada. Vamos falar um pouco agora sobre o visual. Ele ganhou uma restilização, principalmente aqui na frente. Ele tem faróis em LED, e as lanternas vieram aqui para baixo e ficaram um pouco maiores. Ele também teve algumas alterações no para-choque e na grade. E ele continua com apenas um limpador de para-brisa, assim como o Uno em 1984. Aqui na lateral ele não sofreu nenhuma alteração. E como essa aqui é a versão de entrada, ela traz maçanetas e retrovisores pretos, sem acabamento. Traz também rodas e calotas de aro 14 e as rodas de 3 furos, o que já foi motivo de muita polêmica no passado. Aqui na traseira, a única alteração que ele ganhou foi esses reflexivos aqui no paralamas que ele não tinha. O porta-malas abre na chave ou por um botão que tem lá do lado do banco do motorista. Ele tem capacidade de 290 litros, o que eu achei um tamanho bem legal para o tamanho do carro. Lembrando que o step dele também é um pneu comum, e não aqueles pneus temporários que a gente está acostumado a ver nos carros mais novos. Priorizando a economia de combustível, que é um dos pontos fortes desse carro, ele vem equipado com motor 1.0, 3 cilindros flex e ganhou um fôlego novo nessa nova versão. Passou de 70 cavalos para 71 cavalos e 10 kg de torque no etanol e de 66 para 68 cavalos e 9,4 kg de torque na gasolina. Aqui dentro, como já esperado, é tudo em plástico, bem duro, ele não tem nada soft touch e nada em couro. Os bancos também são em tecido e até que são bonitinhos. Ele vem com um rádio comum, que tem somente uma entrada USB e com ar-condicionado analógico. O volante dele também é bem simples, não tem nenhum tipo de controle. E aqui no painel fica o travamento das portas e os vidros elétricos. Como ele não tem também os retrovisores elétricos, eles colocaram os vidros elétricos aqui para fazer aquela economia de chicote. Mas o painel é todo digital. E se você está procurando um carro econômico ou não, popular ou não, você vai encontrar em carve.com.br. Lá você tem diversas opções de seminovos certificados com garantia de 1 ano para motor e câmbio. Então não perca mais tempo, acesse agora carve.com.br e garanta o seu seminovo certificado com a transparência e tranquilidade de um carro novo. Aqui no console também bem simples novamente, só tem um porta-copos, uma tomadinha 12 volts, um porta-moedas e mais um espacinho aqui para colocar algumas coisas. Lembrando que o câmbio dele é manual de 5 marchas. Aqui atrás o espaço é bem ok. Se você não é muito alto nem muito alta, como eu, você vai caber até que confortavelmente, mas ele não tem nada, nenhuma saída de ar-condicionado, nenhuma entrada USB. Ele tem uma coisa bem legal, que é o assoalho, que é praticamente reto, então para quem senta no meio, se couber 3 pessoas aqui, até que não vai ficar tão desconfortável. E lembrando também que ele tem 4 airbags espalhados pelo carro. Então agora vamos testar ele na rua. Já aqui a bordo do Kwid, tô numa estradinha agora, mas eu já peguei ontem bastante trânsito em cidade com ele. Então já posso falar um pouquinho sobre o conforto, que eu gosto sempre de falar. Ele tem um interior, como eu já mostrei para vocês, tudo são bem simples, mas eu confesso que ele não é muito desconfortável. Eu acredito que para viagens muito longas, talvez você sinta mais o encosto aqui, o banco, que claro é um pouco mais duro, né? Não é tão macio quanto a gente vê em alguns outros carros. Mas eu não acredito que será um carro desconfortável, e também porque apesar de ele ser manual, ele é manual de 5 marchas, câmbio é muito macio, então os engates são muito macios, a embreagem dele também é muito molinha, então não é um carro cansativo. Ontem, como eu disse, peguei bastante trânsito, cambiei bastante e eu não fiquei cansada. Eu acredito então por isso ele seja ideal aí para você que trabalha no dia a dia, precisa de um carro simples, econômico, barato, porque ele é, querendo ou não, ele é o carro mais barato do Brasil atualmente.
Então, se você precisa de um carro barato para trabalhar, para o dia a dia, para pegar trânsito em grandes cidades, eu acredito que ele seja uma ótima opção, inclusive por conta do consumo, que eu vou deixar aí embaixo para vocês verem como ele é econômico, e também por conta dele ser um carro guerreiro, vamos dizer assim, aquele famoso pau para toda obra. Ele não é um carro que raspa em lombadas, ele não é um carro que raspa nas valetas, então você tem um ângulo de entrada e saída muito bom. E isso eu acho que também faz a diferença quando você está andando com o carro no trânsito, em ruas esburacadas ou grandes lombadas, que a gente tem um monte, principalmente em São Paulo. Muita lombada, muita valeta, muito buraco. Então ele é um carro guerreiro para isso, além de econômico e, querendo ou não, o mais barato do Brasil atualmente. Outra coisa que eu tenho que ressaltar nele é que ele me surpreendeu de forma positiva no sentido do desempenho. Apesar de ele ser 1.0 com 70 cavalos aproximadamente, né, no etanol, as retomadas dele foram muito boas, considerando, claro, um carro 1.0, e também as ultrapassagens. Eu fiz algumas ultrapassagens e foi muito tranquilo. Claro que quando você está com um carro 1.0, você precisa de um espaço maior para ultrapassar, isso é natural. Mas a retomada dele foi muito rápida, ele não é aquele carro que quando você retoma ele dá aquele gap muito grande, muito pelo contrário, quando você reduz a marcha ele responde muito rápido. Eu achei isso muito legal e me surpreendeu de verdade de maneira positiva. Já estou aqui agora numa estrada um pouco mais movimentada, e outra coisa que eu acho que eu tenho que ressaltar desse carro, que eu achei que poderia ser um pouquinho melhor, é a acústica aqui dentro. Dá para escutar bastante a rodagem dos pneus no asfalto e também o vento. Então acho que talvez ele poderia ser um pouquinho mais lacradinho para não incomodar tanto esse barulho. Então se você tá, por exemplo, andando com ele, ó, tô fazendo aqui uma meio que ultrapassagem, olha como ele responde, reduzir para quarta, e ele vem ganhando uma velocidade. Eu não tô acelerando porque tem carro na frente, mas assim, se eu percebo que mesmo aqui na subida, se eu colocar um pouco mais o pé, ó, ele vai, entendeu? Então isso é bem legal e é bem importante para quem anda principalmente na estrada, né? Mas como eu dizia da acústica, se você liga o rádio, por exemplo, como eu fiz agora há pouco, e deixa um pouco mais alto, por um tempo acaba incomodando o barulho da rodagem do pneu, o vento, o barulho externo, né? E o rádio alto ou o rádio ligado. Então eu acho que isso é um pontinho aí que poderia melhorar. No mais, vocês perceberam agora que ele responde bem quando a gente dá uma reduzida de marcha. Então eu acho que isso é um ponto positivo. De qualquer forma, por ser um carro 1.0, realmente ele tem um motorzinho bem esperto e desempenha muito bem. Então para quem anda na cidade e também para quem anda na estrada, com um pouco mais de cuidado, sabendo que tem um carro 1.0 sempre, tá aprovado. Apesar de ele ser o carro mais barato ou menos caro do Brasil, ele ainda está perdendo em número de vendas para o Fiat Mobi. Mas se mostrou uma ótima opção para quem precisa de um carro econômico, barato e que aguenta o tranco da cidade, por exemplo, de São Paulo. Eu quero saber de você. Você pagaria R$64 mil em um carro popular como o Kwid? E se você chegou até aqui e não se inscreveu ainda no canal, eu tô de olho em você. Se inscreve agora, ativa as notificações. Vou deixar aqui, ó, as nossas redes sociais para você seguir e aqui embaixo 2 sugestões de vídeos incríveis para você assistir agora. Então até a próxima. Tchau!